canção maravilhosa. Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José. Grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão. Da Confraternização Espírita Baiana, eu estou aqui para fazer mais uma palestra a pedido do amigo Celso Seara. Nesse caso aqui é a primeira que estamos fazendo nesse modo virtual, né? Sobre a arte da oração. Um tema muito interessante, muito empolgante, parece simples, mas vocês vão ver quantas coisas envolvem essa temática, e me agrada muito falar sobre esse tema, porque muitas vezes as pessoas não sabem distinguir entre oração, meditação, decretos, palavras de oração, palavras de força, de vontade e tal, que ajudam a gente no crescimento espiritual, ajudam a gente, aos nossos auxiliares invisíveis, conseguirem nos ajudar, dando a gente um aval, a gente dando um aval a eles para realizarem ações importantes no nível espiritual. Então é isso que nós vamos abordar aqui para vocês hoje, tá? Espero que vocês gostem, e acho que não é um assunto que dá para se esgotar no tempo que nós vamos falar, mas vocês vão ver que
muita bibliografia tem aí para se estudar sobre o assunto e praticar para obter os resultados e descobrir na própria prática como esta ação é importante, é útil para a nossa evolução espiritual, nosso crescimento no dia a dia, né? Porque é uma prática que precisa ser diária e talvez até mais do que diária, mais de uma oração por dia, principalmente quando ela se faz necessária, ok? Bom, começamos com uma frase bastante interessante que nos instiga a uma questão de grande importância sobre a eficácia da oração, sobre para que serve a oração e que tipos de oração existem. Então aqui nessa frase, louvando, pedindo e agradecendo, todos os motivos são válidos para orar a Deus. Então, só aqui nós vemos 3 possibilidades, né, de oração: louvando, pedindo e agradecendo. Louvar a Deus é algo que pode parecer que só é algo de uma religião muito, digamos assim, uma religião fundamentalista ou coisas desse tipo, mas não, é importante que a devoção a Deus seja aparente, seja presente, porque a devoção a Deus, ela não só nos ajuda espiritualmente, como nos ajuda fisicamente, biologicamente. A energia de devoção traz na nossa aura uma luz brilhante, azulada, violetada, dependendo do nível de devoção, e isso é algo que faz com que haja uma resposta imediata com energias de teor, de vibração ainda mais sutil, e a gente vai estar sendo beneficiado nesse sentido. Por mais que não seja interessante que a oração já seja pensando nesse retorno, nessa volta, nessa contribuição que vai existir em retorno da nossa oração, é importante que ela exista, é importante que esse louvar a Deus, esse pensar em Deus como um ser que está nos auxiliando e presente, e um ser muito mais elevado que nós, que em algumas instâncias, em algum tipo de análise mais profunda, somos nós mesmos, porque nós somos centelhas divinas. Né? O pedir a Deus, nós vamos ver aqui que é também muito importante, mas é importante que a gente saiba pedir, a gente saiba como pedir, o que pedir, para que realmente tenha uma eficácia esse tipo de oração, que é a oração do pedido, né? E agradecer, que é ainda mais importante, talvez essa tenha que ser a mais presente em nós, porque nós temos muito mais a agradecer do que a pedir, por mais que a gente acredite que precise de melhorar a vida, de algumas coisas que ainda precisam melhorar na nossa vida e tal, e agradecer pelo que já temos e pelo que conquistamos. Não é uma visão poliânica de dizer assim que poderia ser muito pior, porque eu também não gosto muito dessa energia de ficar sempre nivelando por baixo, mas é também reconhecer a existência de muitas coisas positivas na nossa vida também, que é importante, né? Parece que Deus está limitado pela nossa vida de oração, como se Ele não pudesse fazer nada pela humanidade, a não ser que alguém peça a Ele. Isso é uma reflexão do livro Arte da Oração, que tem o título dessa palestra, né? De John Wesley, né? Que foi citado por Kenneth Hagin, que é o autor deste livro. Bom, esta colocação eu acho super importante, sempre me veio à cabeça essa dúvida, né? Por que nós pedimos a Deus se Deus sabe do que nós precisamos e sabe o que os outros precisam? Se a gente pede em oração por alguém, a pergunta é, a gente está pedindo para que Deus lembre daquela pessoa, ou a gente não sabe que Deus é onisciente, onipotente, capaz de fazer muito mais do que nós? Mas uma coisa importante é que energias vão em direção a alguma pessoa, energias vão em direção a algum auxiliar invisível que está ali para ajudar a todos, desde que haja uma sintonia, uma vontade, uma digamos, aceitação ou uma até permissão por parte de nós para que eles possam ajudar. Então, doar a energia a alguém só pode acontecer se vocês permitirem, se vocês decretarem que vão fazer isso, que permitem isso, né? Quase como se fosse uma coisa burocrática que acontece, né, a nível do nosso nível físico aqui, que precisa ter respeito às leis e tal. Imagine que se aqui a gente
busca respeitar leis através de punições ou de determinadas sanções e tal. Na vida espiritual existe isso ainda muito mais organizado, porque acontece através de energias e através de seres muito mais evoluídos que nós, que sabem determinar o teor exato do que nós fazemos, do que nós precisamos fazer, do que nós deixamos de fazer, do que nosso karma pede que façamos e do que nosso karma pede que haja como retorno para nós alguma coisa. Então, tudo isso está presente em função da nossa fala, da nossa colocação, da nossa atitude, da nossa vontade. Pode não ser em palavras, mas pode ser em pensamentos, mas desejar algo a alguém é permitir que a nossa energia possa fluir em direção a essa pessoa. Desejar uma mudança nossa é também dizer que nós não estamos conseguindo por nós mesmos realizar determinadas coisas que, bom, Deus é onisciente, tudo bem, mas seus emissários divinos não são, né, os mentores espirituais, né, os guias espirituais, os anjos celestiais, qualquer que seja a denominação que se dê, os hindus chamam de devas, né? E essas denominações não importam, porque o que importa é que são seres espirituais que estão querendo ajudar a humanidade, tem essa função, e eles precisam que a gente permita, que a gente diga, nós estamos precisando, porque caso não esteja precisando e a pessoa não defina isso, não diga isso claramente, ela vai tentar realizar por si mesma, e isso faz parte da experiência, é um tipo de experiência, aquela que a gente tenta fazer com o nosso próprio esforço, sem nenhuma ajuda, e a que é feita com ajuda. Nenhuma tem mérito maior que a outra, mas todas são processos de experimentação na Terra. Então é preciso que a gente seja bem claro em relação a isso. Comecei a examinar a Bíblia para descobrir porque se Deus quer fazer alguma coisa pela humanidade, Ele não pode fazê-la a não ser que alguém lhe peça. Encontrei a resposta através do estudo da Palavra de Deus. É exatamente isso que eu acabei de dizer a vocês. Se a gente determina, se a gente diz, se a gente afirma com nossas palavras que nós precisamos ou que nós queremos ajudar alguém energeticamente, porque a nível material a gente somente decide e faz, né? Tem condições de atuar, mas energeticamente depende também de ajuda de outros, porque a gente não tem uma consciência plena de tudo que acontece nesse nível sutil, nos níveis mais elevados, né? E aí partimos para esse trecho que fala dos tipos de oração. São 9 colocados aqui pelo Kenneth Hagin, que eu acho bem interessante, também que vocês podem conseguir até na internet esse livro, porque não é difícil encontrar em PDF. Ele começa falando sobre a oração de fé, a oração de petição, a oração para transformar as coisas. Vem de Mateus capítulo 21, versículo 22 e de Marcos capítulo 11, versículo 24. Essa oração que deve sempre se basear na vontade de Deus revelada na sua palavra, nunca contém um si. Ou seja, é uma coisa que a gente respeita a palavra de Deus, a gente acredita em Deus, no que pode ser melhor. Então é aquela velha oração que a gente diz assim, que seja feita a sua vontade, né? E que a gente confia nessa vontade, mesmo que seja uma coisa que pareça ser dolorosa nesse momento, ou que seja mesmo dolorosa por um processo de aprendizado, mas que a gente sabe que é parte do desígnio e do plano divino, né? A outra oração é a oração de consagração. A oração de consagração e dedicação à nossa vida para sermos usados por Deus, para ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Nessa oração dizemos, se for da tua vontade, Lucas capítulo 22, versículo 42. É interessante porque essa oração é como se fosse uma colocação à disposição, é como se fosse uma pessoa que diz assim, estou à sua disposição, e como a gente pode até dizer assim, não, mas se você está à disposição, qualquer coisa que apareça, você vai fazer e não precisa você ficar dizendo para Deus o mundo. Engraçado, dizendo para Deus o mundo. Precisa dizer sim a Deus, porque Ele pode criar circunstâncias na nossa vida para que isso aconteça, ou através de seus emissários e através daqueles que estão ali percebendo a nossa atitude, né? Percebendo nosso desejo, a nossa vontade. Ou ainda uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, percebendo um decreto nosso, uma afirmação nossa direta, sem dúvidas e sem vacilo, né? Bom, a oração de entrega é lançar as suas ansiedades sobre o Senhor em oração.
Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, é uma oração que você também, parecida muito com a da consagração, mas que é a oração que você se coloca também, né, como possibilidade de realizar para as pessoas algumas coisas, algumas tarefas. É como se fosse virar um emissário, um iniciado, né? Alguém que, né, dentro da teosofia é assim, a pessoa se colocar como iniciado, dar o primeiro passo. O espiritismo é aquele que deixa de ser o simpatizante e passa a ser a pessoa que realmente atua dentro do movimento espírita, dentro da atividade do ofício, do serviço que a pessoa tem para realizar, né? Bom, ainda tem depois algumas orações que a gente vai passar mais rápido, que é a oração de adoração. Eu digo passar mais rápido porque pelo próprio termo já dá para entender, né? Aquela que mostra a sua devoção, a adoração a Deus, né? A Lucas capítulo 24, versículos 52 e 53, Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículos de 1 a 4, a oração de concordância, Mateus versículo 18, capítulos de 18 a 20, é que concorda com as coisas que acontecem consigo mesmo. Não tem como não concordar, né? Porque afinal de contas é demonstrar a fé, né? E também a aceitação, né? A oração do Espírito, no Espírito, que é orar em línguas, né? Primeira carta a Coríntios, capítulo 14, versículo 14 a 15, né? Considerar a linguagem que nós estamos usando para essa oração e a linguagem até da comunicação, que nem sempre verbalmente é possível se conseguir com muita eficiência. Às vezes a gente fala uma palavra e quer dizer outra, às vezes não está conseguindo se expressar muito bem. Falar por coração, em espírito, é muito importante. A oração coletiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 a 31, que é uma oração em grupo. Obviamente aumenta o poder, aumenta a força, né? Por conta da energia combinada de todos, né? Oração de súplica, que é um pedido ou rogo humilde e profundo, né? Que é assim, algo que envolve a emoção, então utiliza o astral, a energia do corpo emocional forte, né? Na atuação na possibilidade de até a existência de muitas formas de pensamento, né? Que vão se dirigir à pessoa ou a si mesmo, se for algo pedindo para si próprio. A oração pode parecer até que a oração de súplica é a mesma coisa da oração de pedido, mas é porque entra aqui o fator emocional muito forte, né? A oração intercessória, que é a intercessão e a oração para deter o juízo, ou seja, alguém que está sofrendo karmicamente por alguma coisa e você, claro que você não vai tirar o karma da pessoa, mas você vai tentar interceder no sentido de ajudar nessa energia de transformação, nessa energia de queima de karma, nessa energia de sofrimento por conta de algo que alguém fez. Então, é um pedido, sim, é uma súplica, sim, mas é muito específica, porque é por alguém e por uma situação nesse sentido, né, kármica, de sofrimento de alguém. O nosso conhecido médium Divaldo Franco, nesse livro Impermanência e Imortalidade, ele traz uma definição interessante de oração, uma fala sobre oração, que é a seguinte: a oração real consiste em abrir-se a boca da alma a fim de expressar-se o que as palavras não conseguem traduzir, mas que os sentimentos falam de maneira incomum, utilizando a linguagem incomum, utilizando a linguagem do amor. Na verdade, é importante a gente ter um cuidado com o que a gente fala, né? E essa energia da palavra é muito importante. Então, talvez ele até precisasse de ouvir essa mensagem hoje, por conta das coisas que ele andou falando recentemente, mas é importante também que a gente entenda que a oração é uma oração que depende das palavras, da energia que nós colocamos, da energia que empreendemos no processo espiritual de crescimento, e por isso que também é importante que a gente meça muito, pense muito no que vai falar, por mais que a gente saiba, como eu disse nesse instante, que mais importante é o que a gente tem no coração e o que vai ser transmitido. Mas quando se trata, por exemplo, de uma oração em público, quando se trata de uma fala para as outras pessoas, a gente tem que ter cuidado, porque as outras pessoas também alimentam mentalmente aquilo que está sendo transmitido e produz imagens importantes a partir daquilo que se transmite para as outras pessoas, e essa imagem coletiva é de grande importância para o que vai acontecer posteriormente. A oração é um recurso pedagógico que não pode ser desprezado, mas desde que desprovido da conotação sobrenatural, mística ou supersticiosa. É uma fala de Ney Lobo. Então, é importante também que a gente entenda que existe uma função pedagógica, né?
os pais ensinarem os filhos a orarem, a meditarem, a pensarem o bem para os outros, terem essa atitude o tempo inteiro é de grande importância. E isso é o processo também de transmissão, de evolução, de amplitude, de ampliação de tudo aquilo que a gente sabe, de que a gente precisa passar para os outros, né? Não só os filhos, mas as outras pessoas que vão continuar a sua tarefa. Falar de experiências de oração que aconteceram conosco, de como elas tiveram resultados. Os cientistas tentam detectar os resultados, mas é difícil, porque quando se fala por exemplo, oração por uma pessoa que está doente e essa pessoa se recupera, é difícil dizer onde está exatamente o ponto que ajudou a recuperação da pessoa, se foi a própria atitude energética da pessoa em processo de cura, se foi a eficiência dos médicos, se foi o merecimento, e a oração como entra nesse conjunto de coisas, né? É difícil confirmar, é difícil ter informações suficientes para comprovar cientificamente, mas a gente sabe muito bem, dentro de uma visão espiritual, dentro de uma informação de espíritos, entre informações espirituais também de videntes, que percebem como a oração traz uma aura fantástica. Eu, lendo recentemente um livro teosofista, que é A Ciência dos Sacramentos, ele descreve, né, Leadbeater, que é um excelente vidente, fala para a gente a respeito de como uma igreja é tomada de energias quando ocorre a Eucaristia, e aos pouquinhos uma outra igreja energética, brilhante, vai surgindo acima daquele templo físico, porque é uma aura que vai surgindo quando é feito com amor, e quando é feito com todos os membros com uma fervorosidade muito grande, com uma devoção muito grande, aquela energia brilha muito mais, e essa energia traz benefícios não só para aqueles que estão presenciando aquele ritual, quanto também para os que estão próximos naquele bairro, naquela cidade, etc. Então é importante que a gente leve isso em consideração para que a gente não fique criando uma série de barreiras ou preconceitos religiosos. Eu sou espírita, não vou ficar me benzendo ou fazendo o ritual das pessoas. Saibam que cada movimento do benzer, quando a gente faz isso, por exemplo, né, segundo os autores espirituais e também segundo videntes que observam isso, a gente está abrindo esses 3 chakras, né? O chakra coronário, o frontal e o laríngeo, momentaneamente. Obviamente que ele não vai ficar aberto durante um tempo, mas naquele instante em que a gente está fazendo esse gesto, persignando, né, que é o nome que se chama isso, fazendo a persignação, a gente está fazendo esse efeito. Então é interessante que a gente saiba disso, para que a gente entenda que os rituais que parecem ser uma coisa banal, ou parecem ser uma coisa que não vai trazer benefício nenhum, eles têm também uma função energética e tem um lado oculto que a gente muitas vezes não conhece, né? Bom, no livro Do Intelecto à Intuição, a autora teosofista Alice Bailey fala muito da diferença entre oração e meditação, e eu trouxe para vocês porque é muito importante. A oração é o desejo sincero da alma, pronunciado ou não expresso, o movimento de um fogo oculto que estremece no peito. Isso é uma frase de J. Montgomery, né, que ela cita. Mas ela diz, na oração o pensamento é o de um desejo, de uma petição, e a fonte é o coração. Mas é preciso lembrar que o desejo do coração pode ser a aquisição de bens que a personalidade cobiça, ou os bens celestes e transcendentes que a alma aspira. Então veja que nem tudo que a gente pede vai ser obtido, porque depende do merecimento. E também nem tudo é enobrecedor. Imagine que as pessoas, até sem saber, estão pedindo alguma coisa, mesmo as coisas que parecem ser positivas para a gente pede e não consegue, porque nem sempre realmente é positivo. Se nós somos merecedores e não obtemos aquilo, pode ser que aquilo seja uma armadilha, uma ilusão para nós, né? Bom, ela continua, num caso e no outro, a ideia fundamental é pedir o que se deseja e o fator antecipação intervém. Também é finalmente adquirida qualquer coisa se a fé do suplicante for suficientemente forte. Isso é um perigo, porque às vezes também você pode insistir no seu pedido, e isso acaba sendo um decreto. Nós somos também, temos autoridade sobre as coisas que nós queremos para nós, e se nós pedimos, obtemos, né? Pedir, obtereis, né? Então, às vezes nós obtemos quando temos muita fé,
mesmo quando aquilo não é a melhor coisa. Eu digo isso porque, por exemplo, quando a pessoa doa um órgão, né, um rim, um pulmão, alguma coisa assim para outra, precisa da autorização. E é uma decisão muito forte, porque pode ser que a pessoa que doou morra no processo de cirurgia, mas ela sabe dos riscos que isso pode trazer. Então, desejar algo e decretar algo que a gente quer que aconteça, mesmo tendo prejuízos, né, para o bem do outro, isso é algo que a gente assume. Tem um karma positivo aí, mas também tem consequências de karmas anteriores. Então, assim, a gente pode sofrer naquele momento algo que nós merecemos karmicamente, e isso pode até estar programado, né? Ou podemos também criar um karma positivo por conta de não termos débitos muito grandes, e esse karma positivo ser algo que diminua o negativo anterior, ou que seja já um benefício para as próximas encarnações. A meditação difere no que ela é, em primeiro lugar, uma orientação da mente, orientação esta que conduz a realizações e reconhecimentos que se tornam conhecimento formulado. Existe grande confusão nas mentes de muitos quanto a essa distinção, e Bianco de Siene falava realmente da meditação quando dizia que é, pois, a oração, senão a volta para cima da mente de encontro a Deus. Então repare que isso daí é muito sutil, porque há uma diferença mesmo, né? Muita gente faz meditação falando, recitando, pensando, falando um monte de coisas. Até pode ser um tipo de meditação, isso, mas a meditação profunda, a meditação que se consegue os resultados mais benéficos, tanto de saúde física, mental, emocional, espiritual, são aquelas em que a gente consegue diminuir o movimento do pensamento, diminuir a dinâmica ou a agitação do pensamento, para que a gente consiga uma união divina maior e consiga ter os benefícios maiores do que isso pode acontecer. Aí você diz assim, mas isso também não deve ser obtido na oração? Se uma pessoa conseguir orar e meditar ao mesmo tempo, seria o suprassumo do maravilhoso, do fenomenal, porque a pessoa vai estar tentando diminuir, usar o pensamento somente para aquelas palavras que estão sendo proferidas, ou usar o pensamento em formas de pensamento, ou usar o pensamento sem formas, sem palavras e sem manifestação, usar o pensamento na sua essência, porque existe o pensamento do corpo mental superior e do mental inferior. E esse pensamento do mental superior, ele não precisa de palavras, não precisa de imagens, não precisa de nada que seja significativo, porque a significação não é necessária, já que acontece energeticamente o entendimento e a interação com seres superiores, com o que a gente poderia chamar de Deus, mas que normalmente a oração não existe um contato direto com Deus. O contato com Deus nunca deixa de existir, porque até no plano físico nós estamos em contato com Deus, porque Deus está em tudo, né? Mas através de seres espirituais que vão atuar, que vão agir como arautos da divindade, é que a gente consegue que essas mensagens proferidas, esses pensamentos se manifestem, e nem sempre precisa de formas de pensamento. No nosso nível evolutivo, elas acabam sendo necessárias porque nós não conseguimos ainda atuar num corpo espiritual com tanta profundidade, com tanto domínio, né? Mas se conseguirmos pelo menos uma pequena centelha disso, já estaremos alcançando níveis mais profundos ainda de oração. Alice Bailey continua ainda dizendo: as massas polarizadas na sua natureza emocional e com tendência predominantemente mística pedem aquilo de que têm necessidade, lutam na oração pela aquisição de virtudes desejadas, suplicam a uma divindade atenciosa para acalmar as suas dificuldades, intercedem por aqueles que lhes são queridos e próximos, importunam o alto do céu para obter os bens materiais ou espirituais que sentem essenciais para a sua felicidade. Repare como ela falou aqui de uma maneira forte, porque mostra que a nossa imperfeição, até no momento em que nós oramos, né, nós podemos até estar autênticos nessa atitude, sabendo o que precisamos, sabendo o que a gente quer,
né? Mesmo que às vezes pareça ser algo positivo, como eu disse nesse instante, mas a gente, vamos supor que tenha essa possibilidade de distinguir o que é melhor para nós. A gente, quando faz isso, tem que saber fazer, tem que saber como pedir, né? E o momento certo, e saber que palavras utilizar e como fazer isso, porque a gente sabe que também a gente vai até às vezes perdendo o nosso tempo agindo de determinada forma exagerada e não sabendo como lidar com isso, né? É um pouco assim, as pessoas que pedem algo a gente e toda hora ficam ligando pedindo, toda hora ficam ligando pedindo, dependendo da atitude que esse pedido seja, não é que nós vamos pensar que os seres espirituais que estão no nível evolutivo mais acima que nós vão ficar chateados com isso, mas a gente não alimenta uma energia positiva, a verdade é essa. Quando a gente não sabe a maneira correta ou a atitude, a energia certa para atuar no momento da oração. Ainda em Alice Bailey pode-se reconhecer 4 graus de oração. A oração para benefícios materiais e para uma ajuda, a oração para virtudes e graças de caráter, oração para outros, oração de intercessão, a oração para iluminação e para a divina realização. Muito parecido com as falas do livro que nós mostramos no estandarte da oração, mas mostrando aqui um grau evolutivo cada vez maior, né? E que culmina com o momento em que a gente faz uma oração para a nossa iluminação, para a iluminação divina, entendendo que aí nesse caso nós já estamos num nível de coletividade que não distinguimos o eu do todo, né? O eu da totalidade, o eu das outras pessoas, porque se já passamos pela oração para os outros, porque a oração para nós mesmos seria mais evoluída? É porque esse nós mesmos não somos nós, seres pessoais, já é uma visão transpessoal, uma visão, como Jung chamava, impessoal, e como os psicólogos da psicologia transpessoal falam, um lado transpessoal da gente, acima da personalidade, é a alma, a individualidade espiritual da gente, que não é tão individual assim, está conectada com todos os outros. É o que Jung chama de inconsciente coletivo, self, etc., num nível mais profundo desse inconsciente coletivo. Então, buscar isso na nossa oração, um bem maior, um bem da humanidade, um bem espiritual para a Terra, para o planeta, para nosso sistema solar, etc., etc., é um grau de oração bem mais evoluído do que os outros, que pedem coisas mais simples e mais locais. Claro que eu não estou te dizendo que não existe mérito em pedir algo menor, porque pedir algo menor é pedir também por alguém, é pensar no outro, é começar a exercitar esse processo de entendimento da coletividade espiritual, né? Então, Amália Domingos Soler tem essa outra frase também que diz: Deus conhece a todos e a tudo, tendo medida exata do valor de cada qual. Somente a atitude digna, leal, corajosa e elevada do filho que fala ao pai produz uma ressonância que alcança, propiciando a resposta que é detectada por aquele que ora. Então aqui está bem claro, bem explícito para a gente que por mais que Deus saiba tudo, é importante que haja uma ressonância, ou seja, nós entremos como partícipes do processo divino, sejamos cavaleiros dessa grande tábua redonda divina aí, de poder atuar como também doadores de energia, como alguém que possa ser programado alguma coisa no dia seguinte para acontecer, para que a gente possa ajudar, alguém que ligue para a gente, alguém que chame a gente num momento difícil. Aquela intercessão oratória ajuda a pessoa a manifestar esse desejo, manifestar essa participação, decretar que está se colocando à disposição. Bom, aí é que vem que eu falei, decreto, né? Então, qual a diferença entre uma oração, um pedido, né? Uma oração, uma meditação e um decreto? Uma oração é um pedido, é quando você fala com Deus. A meditação, você silencia a mente e ouve as respostas da consciência superior. Já o decreto é o combustível que doamos aos mestres de sabedoria para que aumentem as possibilidades da energia divina do universo responder à nossa oração. Esse decreto não é só necessariamente aqueles que nós vemos o pessoal da chama violeta falar de eu sou isso, eu sou aquilo. É também isso, mas eu sou, quando você fala eu sou, você está afirmando, você está dizendo sem passar por nada, né?
lembram do penso logo existo, né? Determinando que o pensamento é como se fosse algo que determine a sua existência, mas a sua essência é que determina isso. Então, o que você é que determina isso. Então, quando eu digo eu sou, eu estou dizendo algo afirmando que eu sou aquilo e de alguma maneira alimentando essa energia para mim mesmo, né? Mas não são só esses os decretos. Eu não disse isso criticando, obviamente, mas os decretos que eu costumo utilizar são aqueles que nascem do nosso próprio coração, aqueles que buscam assim uma afirmação pessoal, espiritual, do que nós queremos que aconteça, do que nós desejamos, ainda que isso possa trazer algum prejuízo para nós, ou ainda que a gente possa estar errado, equivocado, e nessa hora que seja feita a vontade divina ou de um ser espiritual que saiba mais do que está acontecendo do que nós mesmos, né? Bom, existem vários estilos de oração, e aí eu vou passar rapidamente aqui nesses 7, né? E dependendo da nossa crença pode ter um tipo de oração diferente, né? Falamos de estilos lá também acima de outro autor, mas esse aqui é um que nós organizamos em função das situações de relação da nossa com Deus. Então, uma oração onipotente, onisciente, é uma que realmente pede a Deus, porque só Ele pode conseguir alguma coisa, esquecendo que Ele disse que nós somos deuses, né? Em várias passagens a gente tem a afirmação de que nós somos deuses também, e que podemos ser co-participantes dessa criação do universo, e também, nesse caso, não é só Ele que permite fazer tudo isso. Um Deus legislador faz a gente pensar que tudo tem que ser muito tão burocrático, né? E considerar que, assim, Deus é só lei, e a gente já tem falado muito que não dá para pensar em Deus somente como lei, porque se torna algo que a gente não, assim, algo muito mecanicista, né? Algo muito ainda materialista, né? Ou até fisicalista, como muitos estão chamando hoje os materialistas, que explicam tudo através da física, né? Então, assim, Deus legislador é aquele que a gente precisa realmente fazer um pedido formal, muito formal, e não algo que venha do coração. Existe também do Deus milagroso, aquela pessoa que faz oração pensando que algo milagroso vai acontecer da noite para o dia, sem merecimento, não vai existir um benefício positivo e significativo e perceptível, e milagroso não vai acontecer nunca, porque esses milagres eles não acontecem de uma maneira mágica. Na verdade, milagre é uma forma de a gente entender algo que acontece na natureza e que a gente desconhece. Então, Deus tem poder de transformar, de mudar alguma coisa, até que a lei física não admita, não entenda? Pode. Mas ele faz isso? Não, porque as leis físicas são perfeitas para que as coisas possam ser atendidas, né? Daí a existência de probabilidades. Muita gente diz assim, a probabilidade disso acontecer é mínima, mas acontece. Então, tem sempre essa possibilidade. Então, eu sempre gosto de dizer que a probabilidade é um modo de Deus se esconder nos fenômenos da ciência, nos fenômenos da física, da química, etc. Bom, então, existe também o Deus educador e a oração que funciona como educação. De que maneira? Eu disse nesse instante que você pode educar o outro como a forma de orar, que deve orar, etc. Mas a gente se educa também na oração. Quando a gente se põe em oração, a nossa aura se transforma e a gente se coloca numa posição mais humilde, e às vezes a gente até reconhece algo que não está muito bem. Muitos terapeutas falam que em sonho, né, a gente descobre muitas coisas que o inconsciente mostra pra gente, que a gente precisa melhorar, né? Mas muitas vezes em oração também a gente consegue isso, porque a gente se coloca numa energia, numa vibração muito mais sutil, e às vezes cai a ficha, né? Faz a gente perceber algo e acaba a oração sendo algo educadora. E se a gente for uma oração lida também, pode ser algo que a gente está estudando, né? Aquelas preces que tem no livro de Allan Kardec, no final, as preces espíritas, são importantes para também a gente perceber quais atitudes a gente pode ter dentro da nossa postura, né, da nossa conduta espiritual. A oração imanente é aquela que fala de dentro para fora, né? É bem do coração, é aquela coisa que, né, independe
da linguagem, da fala, que eu falei nesse instante, e também a transcendente, que é sutil, que é de fora, e que mesmo não sendo uma lei, mas sendo algo que atua de fora para... não sendo uma lei apenas, né? Porque Deus tem as leis atuantes. As leis, gente, não podem ser Deus, porque a gente até tem o depoimento das experiências, o depoimento e as experiências de Rupert Sheldrake mostrando como as leis, por mais universais que pareçam ser, elas estão em evolução também. Então todas as leis, até a lei do karma, que a gente fala tanto, né, a lei do amor, estão em processo de evolução, porque a gente sempre está tendendo para evoluir, sempre. Então, os seres mais evoluídos que atuam sobre nós estão em evolução. O único que não está é o Deus absoluto, aquele que é, o nome já está dizendo absoluto. Tudo que é relativo tem níveis de relatividade cada vez maiores, quanto mais denso e menos evoluído, mas todos que estão classificados como relativos, seres relativos, estão em processo de evolução. E a legislação, a lei criada por esses seres, atuada, né, diretamente por esses seres, ou manifestada por esses seres, elas também estão em evolução. Bom, e por último, essa aqui, um nome estranho aí, né, enoteísta, que seria essa visão de uma oração enoteísta. Eu cheguei à conclusão através de meus estudos, uma coisa que tem pouco tempo que eu concluí, né, é que não existe politeísmo. Todas as religiões chamadas politeístas, elas são enoteístas, na verdade. Tem um Deus supremo e outros deuses menores. Então entender isso é entender que nós estamos pedindo a Deus e estamos com emissários de Deus atuando em níveis cada vez mais sutis, né? É uma hierarquia angélica, uma hierarquia de anjos, hierarquia de seres celestiais, como no Espiritismo dizem. Os engenheiros siderais eu prefiro sempre chamar de arquitetos siderais, porque eu sou arquiteto, então eu puxo a brasa para minha sardinha, mas também tem essa terminologia de arquitetos siderais, são anjos da guarda, que também são chamados no Espiritismo, mentores espirituais, em níveis cada vez mais evoluídos, que nem sempre são seres que desencarnaram, são seres que têm essa função de nos ajudar, de ajudar os homens, porque é parte do processo evolutivo deles, e essa visão enoteísta de algumas culturas pode ser entendida como uma possível verdade também por todos nós, considerando que existe um ser supremo e outros seres menores. Isso está no arquétipo, né, do Deus, né, dos deuses, né, da mitologia, está presente, né, no inconsciente coletivo da gente, porque várias culturas falaram dessa situação, de várias entidades que atuavam, né, para ajudar a criação, ajudar a manutenção do universo e até a destruição de algumas coisas que não são positivas energeticamente. Destruição entendendo como transformação, porque tudo que se destrói em um ponto se reconstrói em outro, num processo de conservação da energia em todos os níveis, dos mais densos aos mais sutis. Essa lei da conservação de energia existe. Não que em níveis mais sutis ela deixe de existir, porque, como eu disse, as leis estão em evolução e elas não são definitivamente universais. Bom, neste livro de Fernando de Lacerda, Do País da Luz, nós temos essa fala dele. A oração é um alívio às nossas penas, um desafogo às nossas mágoas, uma esperança na nossa dor. Então, realmente, é isso que faz, porque, na pior das hipóteses, se a gente não conseguir tudo que a gente está pedindo, se a gente agradecer e louvar, mas pedir e não conseguir nada do que a gente pediu, na pior das hipóteses, aquela energia que a gente produz na oração vai trazer um benefício para a gente, e se ela for transmitida para outra pessoa, como vocês estão vendo aqui, nessa imagem que eu usei numa palestra, que eu falei sobre a telepatia e cura mental, bem no período da pandemia em que nós precisávamos fazer isso para com os amigos, com as pessoas que estavam sofrendo do Covid-19 e tal, e é algo que a gente pode fazer, e muito. Então aqui tem uma fala de Lidbita que diz assim, que divide os tipos de transmissão, né, de telepatia: transmissão de pensamentos que promovem a eliminação da doença pela própria mente do paciente, você alimentando o paciente com as suas próprias energias para que ele se recupere, tentando um método mais natural. A transmissão de vibrações que visam o restabelecimento da harmonia do paciente, que também é uma outra forma de você gerar uma energia
na própria aura do paciente, não necessariamente fazendo o organismo lutar pela vida, mas fazendo uma energia ajudar a esse organismo conseguir isso, né? É sutil a diferença, mas existe. A transmissão de imagens que atuam especificamente sobre as áreas do organismo que precisam de energia vital para se recuperar. Então você criar uma imagem, uma forma de pensamento que ajude aquele órgão. Então alguns operadores se esforçam para dirigirem sua corrente mental a determinada parte do corpo com pouca vitalidade, né? Então uma forma de pensamento específica que a cor pode ajudar, a forma em si também, e a emoção e o pensamento bem disciplinado, direcionado, vai ser útil também. E imaginação à distância dos órgãos debilitados já em estado são. Também sutil entre o 3 e o 4, porque nesse caso não é uma imagem energética e uma forma de pensamento que vai ajudar a recuperação do órgão, mas a imagem do próprio órgão restabelecido. Isso para os médicos é perfeito, porque eles sabem até o que precisa. Eu estou vendo uma série agora que eu aconselho vocês, é uma série de bruxa, né, mas também com sensacionalismo, mas uma série Mayfair Witches, que terminou agora a primeira temporada, que ela vem de uma linhagem de bruxas e ela, sem querer, ela acabava causando danos às pessoas, porque ela mentalizava uma parte cerebral da pessoa, e aí aparecia bem assim esse trecho do cérebro causando uma pane, algum problema, até que ela começou a controlar e sendo médica ela poderia até atuar diretamente sobre um determinado ponto. Então isso é um perigo, né? Óbvio, porque você, em vez de ajudar, você pode estar prejudicando a saúde de uma pessoa, mas nesse caso aqui a energia é positiva e a orientação de seres espirituais para que a energia seja bem utilizada é muito importante. E aqui o Charles Webster Leadbeater, esse CWL quer dizer isso, né? Ele diz: a ideia aqui é que a força do pensamento moldará a matéria etérica e ajudará a natureza a construir novos tecidos muito mais rapidamente do que seria possível sem ajuda. Nós somos constituídos de matéria que está em constante transformação. Dizem que de 7 em 7 minutos nós não temos quase nenhum dos átomos da mesma forma e se renovam esses átomos todos. E a gente tem, assim, às vezes, átomos que vêm de regiões longínquas, a anos-luz de distância da gente. Veja que coisa interessante. Então, nosso organismo, né, a homeopatia fala muito disso, porque muita gente pensa assim, um órgão já debilitado com homeopatia pode ser recuperado? Claro que pode, porque tem um limite, mas pode sim, porque nós somos moldados por um corpo energético mais sutil, um modelo organizador biológico, né, como Hernani Guimarães Andrade chamava, e o corpo astral, como a teosofia fala, o perispírito, como nós espíritas falamos. Então é importante que a gente entenda que esse molde precisa estar num nível evolutivo maior, uma energia bem de vibração maior, para que a gente interfira no corpo, e o corpo também está em renovação das suas energias e das suas partículas, e isso pode ser algo que se transforme mesmo de maneira bem radical. Então é muito importante que os médicos, por mais que a sua medicina mostre explicações materiais para tudo que acontece, a gente sabe de muitos médicos que também entendem que existe uma contraparte espiritual, né, uma contraparte energética que vai ajudar, e que a oração também vai ser muito positiva no auxílio das pessoas, principalmente se essa oração é feita dentro da área em que a pessoa está atuando, está precisando da ajuda dentro do hospital, criando ali campos morfogenéticos favoráveis, auras favoráveis, e produzir benefícios. A atitude que nós temos, portanto, conosco mesmo, nos ajuda a nos defender, né, a criar anticorpos energéticos, anticorpos espirituais que a nossa aura produz, para que a gente tenha uma autodefesa psíquica muito forte e nos proteja também de todos os males, né? Todos os males não, porque a gente tem que entender que não existe uma monossolução para tudo, né? Então, a gente tem só que entender que a gente tem que nós precisamos nos colocar em postura de oração para que o benefício aconteça. No livro também, Telepatia e Cura Mental, escrito em 1926, viu, gente? Temos essa frase: os curadores mentais estão muito certos em sua afirmação de que muitas enfermidades procedem da falta de harmonia
e é principalmente da falta de harmonia entre as partículas etéricas e físicas em alguma parte do corpo, mais frequentemente no cérebro. Devemos lembrar que existe uma conexão muito próxima entre o corpo mental, o corpo astral e o duplo etérico do homem, de modo que está dentro dos limites da possibilidade de influenciar um deles por meio dos outros. Então, é por isso que a atitude mental interfere na emocional, a atitude emocional interfere nas nossas sensibilidades, e essas sensibilidades atuam no nosso corpo porque é uma atuação que vem do corpo mental, passando pelo perispírito ou pelo corpo astral, passando pelo duplo etérico e chegando até o corpo físico. Então essa interferência depende da nossa mente, né? E se nós conseguirmos diminuir a agitação da nossa mente, nós deixamos a mente se tornar uma ponte. Alguns dizem até assim, que é como se a mente deixasse de existir para que a intuição ou a alma possa atuar de uma maneira mais direta sobre esses outros corpos mais densos, e a gente aí com isso consegue uma fluidez maior dos benefícios, né, que podem acontecer conosco mesmo e até mesmo quando a gente desejar para outras pessoas. A sintonia e a empatia reforçam a oração. Óbvio que quanto mais você sintoniza com a pessoa, então os parentes próximos, os pais e as mães, os filhos e as mães, os filhos e os pais, são pessoas importantíssimas para essa oração ser mais eficaz, né? O nome das pessoas é importante porque a gente faz com que as entidades saibam a quem está sendo direcionada aquela oração e ajuda, né, aqueles que, mesmo não estando em níveis mais elevados, mais sutis, possam atuar também como avatares ou como arautos do processo de emissão de energia, de ajuda às outras pessoas. Porque, gente, é uma complexidade incrível. Parece coisa simples, mas a realidade é mais complexa que a ficção, já dizia Stephen Hawking. Então, no mundo espiritual também existe uma complexidade incrível de atuação de seres espirituais para proteger a gente e fazer com que a gente, as besteiras que a gente faz aqui na Terra não sejam tão prejudiciais assim. Temos ainda na telepatia e cura mental essa fala, uma forma superior de cura, né? Existe outro método conectado com o grande princípio de cura na natureza, com uma poderosa força vital de algum nível muito superior, que sob certas circunstâncias e por um tempo limitado, pode ser lançada sobre um homem sem nem sequer se dar conta dela. Então, se uma pessoa está no leito de morte ou precisando de ajuda, mesmo que não esteja morrendo e tal, esta energia acaba fluindo mais. Até pessoas mais duras, no momento que estão perto de morrer, ou quando estão com uma doença que parece ser fatal, eles se tornam mais receptivos, né? Quantas pessoas procuram centros espíritas ou procuram, digamos, curas espirituais ou práticas integrativas que não costumavam utilizar porque não acreditavam e passaram a usar, passaram a acreditar depois porque a cura veio através dessas práticas. Então, isso acontece também. Então, acaba sendo, às vezes, uma forma de fazer as pessoas superarem determinados preconceitos, né? E as pessoas que estão predispostas, elas recebem de qualquer maneira. Quando a pessoa acredita, a eficácia é maior para receber algum benefício através de oração. Mas quando não acredita, também ele acontece de alguma forma, acontece e, sabe, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então as pessoas acabam recebendo tanta energia, né? E é importante a determinação e a insistência da pessoa que está querendo ajudar. Bom, em Imagens que Curam, o Gerald Epstein coloca o seguinte: veja como sua doença se parece e desenhe. Não se preocupe se o que vê parece ridículo, desenhe. Depois disso, no mesmo papel, destrua, aprisione ou contenha sua doença de alguma forma, da melhor maneira que conseguir representar, e então use o desenho com a intenção de combater o seu problema e liquidá-lo. Isso é uma técnica interessante, utilizada por esse médico para alguns pacientes e que funcionou bastante, dependendo da fervorosidade da devoção.
Então, é interessante ele, como médico, colocar isso e mostrar as experiências dele, utilizando aquela técnica que eu falei nesse instante de criar a imagem, né? Não só imagens, formas de pensamento que possam, numa meditação ou numa oração, fazer com que vocês visualizem um órgão já está restabelecido, ou imaginar o próprio órgão e desenhar e fazer, mesmo que o desenho não seja preciso, como está dito aí, né? E aí ele resume, recapitula, dizendo assim: recapitulando, o sistema funciona para externar o que é interno, então é como se você manifestasse o problema e não fugisse dele e às vezes criando mais problema para poder os mecanismos de cura, de autocura que você tenha não funcionarem. Remodelar o que foi externado, né? Já você criar a imagem de modificações daquela forma, usar o exterior para lembrar o interior de seu objetivo. Então, acaba sendo só um pequeno gatilhozinho, né? Um amuletozinho para a nossa transformação que vai acontecer internamente. É importante também lembrar que a determinação, a insistência, a disciplina e a persistência, né, da oração é que vai fazer que o benefício aconteça. Eu disse nesse instante que as pessoas que não acreditam muito precisam disso, né? Dessa insistência nossa para que a energia possa chegar. No livro Mecanismo da Mediunidade, que Chico Xavier e Valdo Vieira utilizavam aí, né? Através do André Luiz. O André Luiz falava de vários mecanismos usando a física, a eletricidade, etc. Ele, por exemplo, a gente pode fazer uma analogia, se tiver um tubo ligando você e a pessoa, se você for colocando bolinhas, até a bolinha chegar ao último, a saída do tubo, você precisa insistir, não é só tempo de oração, mas insistência, reincidência e concentração nesse objetivo, né? Vai fazer com que a gente consiga o efeito da oração acontecer e ter um resultado, exceto se for algo que não seja tão benéfico assim para a pessoa acontecer. Então, desejar a pessoa criando imagens, né, de que a pessoa está restabelecida com saúde e desejar isso à pessoa quando ela está com algum problema, isso é de fundamental importância e a persistência disso vai ajudar muito. Então, no reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, ei-la exteriorizando a consciência que formula em efusões indescritíveis sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, insulada no sofrimento educativo da terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. E adiante, a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. É a imagem que a gente quer que fique para vocês, né? Essa possibilidade de a gente orar e ter uma manifestação de beleza, de resultados energéticos tão belos quanto, por exemplo, esta flor estelar que está presente aí. Bom, finalizando, uma frase de Ivone Pereira, de Nas Voragens do Pecado, diz: é sempre certo que a prece, por singela e pequenina que se irradie de um coração sincero, adquire potências grandiosas, capazes de espraiarem pelo infinito até alcançar o seio amantíssimo do Eterno. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês de mensagem sobre esse tema tão interessante, tão importante. Espero que tenha sido útil para vocês. Muita paz para todos e até um outro momento, né, em uma outra palestra. Um grande abraço. Seu tempo. Música do meu amigo Gildo Della Sela. O tempo diz que não é de ninguém, revela só quem as pessoas são. O seu relógio não contabiliza quantas batidas tem o seu coração. O tempo avisa que não quer saber se a encomenda que partiu chegou, quem sobrou na curva, quem adormeceu, quem foi que sorriu, que se machucou. O tempo não tem tempo a perder, no mesmo
vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você tem.